Olá, irmãos. Bom dia. Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 9 diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Por que Deus escolheu Noé? Quando nós olhamos a vida de uma pessoa, o que normalmente fica mais claro na nossa mente? Talvez você possa dizer os sucessos que essa pessoa alcançou, as conquistas que ela fez, os cursos que ela galgou, aprendeu, graduou. Talvez o que ela construiu, ou ao mesmo tempo, quais são as suas habilidades. E Noé? O que fez Deus escolher a ele? A resposta para a nossa pergunta de hoje é muito simples. Sabe por que Deus escolheu Noé? Porque Noé escolheu a Deus. Parece simples, não é mesmo? E para falar, de fato é. Mas não é tão simples assim. Porque Noé escolheu a Deus quando toda a sua geração, quando todos ao seu redor, até mesmo pessoas da sua família, não escolheram a Deus. Tentaram viver da sua maneira. Não pense você que na época de Noé não existia tecnologia. Claro, muito menos avançada do que existe hoje, mas existia. Os homens corriam de um lado para o outro, querendo cada vez mais conquistar, crescer, avançar. De acordo com a Bíblia, eles viviam muito mais tempo do que nós vivemos hoje. Então, estava neles uma grande experiência sobre muitas coisas ao seu redor. Pelo que nós sabemos, não existia registro bíblico na época de Noé, nem mesmo na época de Abraão. Só depois de 400 anos, depois de Abraão, é claro, que foi escrito algo a respeito de Deus. As pessoas tinham uma mente tão boa que eles sabiam tudo a respeito da criação e de Deus, pelo simples fato da sua memória conseguir agregar tudo. Então, eles tinham uma grande vantagem comparado a nós hoje e também comparado às pessoas que vieram depois. No entanto, aquela geração preferiu ficar longe de Deus. E Noé era um homem perfeito? Por isso Deus o escolheu? Claro que não. Noé era um homem que não fazia nada errado? Por isso Deus o escolheu? Claro que não. Então por que Deus o escolheu? Você disse, Thomas. Porque ele escolheu a Deus? Sim, claro. Mas não tem nada a mais? Existe também algo importante que eu queria dizer para você hoje. Noé estava disposto. Hoje, o que Deus nos chama a fazer, muitas vezes, requer disposição. Você está tendo disposição para me ouvir e eu estou tendo disposição para conversar com você. Caso contrário, o nosso encontro aqui não seria possível. Mas foi Deus quem quis que ele acontecesse. E você, pela graça de Deus, e louvado seja o nome de Deus, aceitou.
Se você me ouve hoje, é porque você aceitou o convite de Deus para falar a você. Da mesma forma que ele disse, que ele falou a Noé. Da mesma forma, ele escolheu outros homens, como Moisés, que escreveu a Bíblia, parte da Bíblia do Velho Testamento, o início. Ele escolheu Abraão, como eu já disse, e outros mais. Mas Noé foi um homem que, pela graça de Deus, ele foi salvo daquilo que veio ao mundo. Deus protegeu ele e protegeu a sua família. Noé, naquela época, já sabia aquilo que o apóstolo Paulo disse muito tempo depois para um carcereiro: crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. No momento em que nós vivemos também, Deus não prometeu que não sofreríamos perdas, danos, dificuldades, teríamos, e até mesmo aflições, como Jesus mesmo disse. Mas ele disse que no final nós venceremos. Não vai ser essa pandemia que vai vencer os filhos de Deus. Não será também a perseguição. Não será também as necessidades. Não será a traição. Não será a tristeza, a depressão. Não será a angústia. Não será nem mesmo a morte. Nós, no final, vamos vencer, porque escolhemos a Deus. Noé foi protegido, ele e a sua família, de uma forma miraculosa. Muitos outros servos de Deus que foram escolhidos como Noé não tiveram a mesma sorte. Muitos tiveram que entregar a sua vida por amor ao Evangelho. Muitos, pelo simples fato de escolher a Deus, como Noé, perderam esse momento aqui que se chama de vida nessa terra, mas ganharam a coroa da vida. Noé passou por humilhações, zombarias, desrespeito. E o que fez ele vencer tudo isso? Foi a força que vem de Deus. Da mesma forma com você e comigo é assim. É a força de Deus que vai ajudar você a vencer essa dificuldade. Esse momento que você está vivendo nunca mais vai se repetir. Então você pode aproveitar e segurar a mão de Deus e passar por Ele juntos. Foi a mão de Deus que conduziu a arca, porque ela não tinha leme. Foi a mão de Deus que sustentou para que ela pudesse pousar sobre o monte depois que o dilúvio acabou, porque ela não tinha âncora. Tudo foi a mão de Deus. E é a mesma mão que te sustenta hoje, mesmo sem você saber o que vai acontecer amanhã, porque foi assim com Noé também. Deus só disse: faça a arca, construa. Depois ele disse: entre na arca. E você já sabe, não é? Ele ficou 7 dias esperando a chuva cair. Interessante que chuva nem mesmo existia naquela época. Eu sei que de repente Deus pediu para você fazer algo que para você parece ilógico. Para você parece até mesmo que não vai funcionar, que não vai dar certo. Mas obedeça. Confie. Não esmoreça. Não duvide. Porque Deus sabia o que iria acontecer. E louvado seja Deus, e bendito foi Noé que obedeceu. Então, não se esqueça que mesmo que talvez um dia, ou a qualquer momento, você deixe de acreditar nesse Deus,
Ele não vai deixar de acreditar em você. De ter fé na sua decisão. Porque o que Ele mais quer é ajudar você. Mas como Deus vai me ajudar? Se parece que tudo está desmoronando. A Bíblia diz que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Será que é pouco tempo? 120 anos. Interessante é que hoje é o tempo máximo, mais ou menos, que uma pessoa vive. E foi o tempo que Noé levou fazendo o que Deus pediu. Isso fica de exemplo para nós hoje, hein? Porque a nossa vida pertence a Ele. E Ele não quer a nossa vida para fazer algo com ela. Ele quer a nossa vida para nos devolver. Porque só nele e através dele que nós podemos ter vida. Ele só quer transformar, tirar o que machuca, tirar aquilo que nos deixa pesados, tirar aquilo que nos impede de ser feliz de verdade. Noé andava com Deus. Você entendeu? Será que você vai permitir que Deus ande com você? Que viva com você? Eu espero que sim. Porque quem ganha mais com você, quem ganha mais com isso é você. Ou seja, Deus nunca pede algo porque Ele precisa. É porque Ele quer dar muito mais. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. E que Deus te abençoe.